universo, tá? Nós vamos ter aqui o conjunto universo. O conjunto universo representa o total de pessoas em questão. Então, neste caso, aí, quando ele fala duas modalidades de esporte são oferecidas para os 200 alunos de um colégio, essas 200 pessoas serão colocadas aqui, ok? Que vai representar aquele quadrante. Aí nós temos o pessoal que gosta do futebol e do basquete. Então aqui o professor vai colocar F de futebol e B de basquete. Tranquilo? Posteriormente nós temos 140 pessoas que praticam basquete. O que significa isso? Que o total de pessoas que será colocado aqui tem que ser 140. Você tem que ter 140 pessoas registradas no grupo basquete. Depois você tem 100 pessoas que praticam futebol, ok? Então aqui você vai ter 100 pessoas que praticam futebol. Posteriormente você tem 20 pessoas que é Roberto e mais 19 que não praticam nenhuma dessas modalidades. Então você tem 20 pessoas aqui. Aí note o seguinte, né? Por exemplo, muitas vezes a pessoa pega e faz assim, ó, 140 com 100 já está dando 240, tem mais 20, o professor está maluco, né? Porque já tem muita gente aí, eram só 200. Cuidado que quando ele anuncia para você que 100 pessoas jogam o futebol, ele não está falando que 100 pessoas praticam somente o futebol. Se ele tivesse dito isso, aí sim, essas 100 pessoas estariam no grupo somente futebol. O grupo somente futebol é somente esse setor aqui. Aqui é futebol e basquete, aqui é somente basquete e aqui nenhuma das modalidades. Como essa quantia mais essa está ultrapassando o 200, que é o conjunto inverso, com certeza tem pessoas praticando mais do que uma modalidade. Ou seja, ocorre o que nós chamamos de intersecção. Outro detalhe, essas 200 pessoas menos as 20 pessoas que estão colocadas aqui, vai dar um total de 180 pessoas que praticam basquete ou futebol ou basquete. O que significa esse ou do ponto de vista matemático? Significa uma união do conjunto, né, dos dois conjuntos. Então, no caso, ó, o ou vai significar assim, futebol ou basquete. Você vai somar essas três regiões. Nestas três regiões, terá que ter um total de 180 pessoas registradas. Beleza isso? Que são as 200 menos as 20, vai dar um total de 180 pessoas. 180 pessoas tem que estar registrado nesses três setores juntos. Como 140 mais o 100 vai dar um total de 240, se você pegar esse 240 e subtrair o 180, que era o que deveria estar registrado, né? 0 menos o 0 dá 0, 14 menos o 8 vai dar 6 e aqui vai dar 1. Tranquilo? Então veja, 60, né? Quem prestou ali. Então, 60 pessoas. Esse 60 aqui, gente, é justamente o que nós chamamos de intersecção. Então, a intersecção vai ser obtida de que maneira? Você pegou 200, tirou 20, deu 180. 180 tem que estar espalhado nessas três regiões. Como você pegou 140 com 100, vai dar 240. Né? 240 extrapolou 180 em 60 unidades. Então, obrigatoriamente, aqui dentro tem 60 elementos. Para você obter o resultado daqui, basta você observar que no futebol você tem que ter um registro de 100 pessoas. 100 menos 60 vai dar 40 colocados aqui. Nessa região, nós temos os 140 menos os 60, esse valor vai ser equivalente a 80. Note que se você somar 40, 60 e 80, vai dar realmente os 180, com os 20 que estão registrados, dá o conjunto inverso que vai ser 200. Beleza isso? Um detalhe extremamente importante. Professor, sempre que eu somar, aquilo que ultrapassar vai dar intersecção, certinho. Isso vai acontecer sempre que você tiver dois conjuntos, né? O conjunto aqui no caso A e B, futebol e basquete. Tranquilo? Agora, também você poderia fazer essa observação aqui, ó. Você tem o conjunto universo, aqui você tem um total de 200 elementos, aqui você tem 20, aqui você tem o futebol que é equivalente a 100, você tem o basquete que é equivalente a 140 unidades, e aqui ocorre uma intersecção de x elementos. Aqui você vai registrar 100 menos o x, e aqui você vai registrar 140 menos o x. Você pode então obter o quê? Montar o quê? Uma equação de primeiro grau. Só que, quando forem apenas dois conjuntos, não siga por esse caminho, porque ele é mais longo. Só pega o excesso que você tem, aquilo que ultrapassou, né? Aquilo que deveria ser dado ali dentro, 180 pessoas, que você já vai ter intersecção. Se você montar isso aqui, ó, 100 menos x mais 140 menos x mais 20 tem que ser igual a 200. Ok? Ou também, nós poderíamos pensar assim, esse setor mais esse
como nós falamos anteriormente, é a união daqueles três conjuntos, que tem que dar os 180. Tranquilo? Se nós cortarmos esse cara com esse, aqui vai ficar 100 mais 140 vai dar 240. Esse 180 passa para o lado de cá, e aqui vai ficar o x. Quer dizer, o x realmente vai ser equivalente a 60 elementos, que é a quantidade que deveria estar ali. Tranquilo? Usa o macetezinho, quando forem dois conjuntos, soma, aquilo que ultrapassou o total é a intersecção. E outra, que a gente fala, conjuntos, provavelmente também tema da prova de vocês, tá? Você pega lá, se eu não me engano, eu separei para vocês 6 anos, 8 anos de Fundação Getúlio Vargas, nas provas de raciocínio lógico. Todas elas com questões sobre conjuntos. Vocês viram que isso aqui foi uma constante, né, nas provas da GV. Então, fiquem ligados, é uma dica legal. Por falar em conjuntos, vamos para a questão número 7, olha só. Questão interpretativa, não tem cálculo, mas tem interpretação, que é o que a banca deve fazer com vocês, tá? Então, o Gilmar, você fechou o exercício? Gente, ó, importante é o seguinte, ó, se tiver dúvida, nesse daqui eu acredito que ninguém tem dúvida nesse método, ok? Quem tiver dúvida aqui no método de equação depois da aula, quando você quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade, beleza? Vamos em frente? Então tá bom, legal. Sim. Vamos olhar as alternativas aí, gente. Perdão, desculpem. Ó, o número de alunos que praticam uma e somente uma das modalidades é. Gente, quem é que pratica uma e somente uma das modalidades? Ó, essas pessoas aqui, ó, elas praticam uma e somente uma, e praticam somente o futebol. Essas daqui, ó, praticam uma e somente uma, que pratica somente o basquete. Então você vai somar 40 com 80, vai dar um total de 120 pessoas que praticam ou uma ou outra. Olha, pegadinha aí, né? Porque você olha na questão 60, você encontra as duas, mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber outra coisa, ele quer saber uma e somente uma das modalidades, né? Respondi a perguntinha? Legal, show de bola. Eu me lembrei de uma cena, eu saí da sala aqui, ó. Deixa eu contar pra vocês rapidamente, porque eu me lembrei, eu falei, pô, eu tenho que compartilhar. Vocês não acreditam, eu saí da sala e eu esqueci de desligar o microfone. E aí eu fui atender o telefone celular e era a minha mulher, né? E aí ela começou, por que isso? E eu falando no telefone. E aí todo mundo dentro da sala. Eu sem entender, eu falei, gente, o que está vendo lá dentro da sala, o que está acontecendo? E eu falando no celular normalmente, descendo a lenha, tal, coisa de casal, né? No final das contas, eu falei, eu vou aproveitar que eu estou aqui fora e vou ao banheiro. Chá, e todo mundo. Aí eu peguei e voltei, pessoal, continuando a aula, e todo mundo, né? Pô. Não, eu saí da sala aqui, a primeira coisa que eu fiz, colhei o microfone e circulação. Bom, vamos lá, questão número 7. Circulação. Gente, 7. Pessoal, vai apagar o quadro, ok? Vai lá, Gilmar, vamos lá. Olha lá. Considere o diagrama a seguir, em que O é o conjunto de todos os professores universitários que só lecionam nas faculdades da cidade X. A é o conjunto de todos os que lecionam na faculdade A, B, todos os que lecionam na faculdade B, e M, o conjunto dos médicos que trabalham na cidade X. Tá? Bom, essa questão aqui, se eu não me engano, estava no simulado de vocês. A partir daqui a gente começa então agora a fazer a correção do simulado. Tá? Pessoal, nós não queremos que hoje fique uma aula muito extensa, muito cansativa, até por isso. Eu falei, Gilmar, vamos fazer um entra e sai aqui e tal, porque fica uma coisa mais dinâmica, fica uma coisa mais legal. Isso, entra e sai, tá bom. Entra e sai, nós dois. Tá bom. Negócio. E aí fica um domingão à tarde, uma aula geral de revisão, né? A gente achou que fosse ficar bem legal assim, tá? Então assim, nós não queremos que fique uma coisa muito extensa, então nós vamos na sequência das questões. Se por acaso se eu não conseguir resolver junto com o Gilmar aqui, né, todas elas, durante a semana, na nossa aula de terça ou na aula de sábado, eu fecho as demais questões com vocês, tá? É que a gente não quer estender demais aqui, a gente tinha feito uma programação em torno de 1h30 de aula, 1h40 de aula, mais ou menos isso. Eles falaram para mim 30 minutos. Então, 1h30 de aula, né, para não ficar um negócio muito maçante aí, tá? Então a gente vai resolvendo. Mais aí uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, a gente fecha durante a semana, eu
comento as demais questões com vocês, tá? Vamos nessa. Em todas as regiões do diagrama, é correto representar pelo menos um habitante da cidade X. A respeito do diagrama foram feitas 4 afirmações, gente. Todos os médicos que trabalham em X e são professores universitários lecionam na faculdade A. Então, todos os médicos que trabalham na cidade X e são professores universitários lecionam na faculdade A. Vocês observem que todos os médicos, não, apenas alguns. É uma interseção. Apenas alguns médicos, né, lecionam lá na faculdade A. Tá? Agora só, todo professor que leciona em A, e não leciona em B, ele está falando para você que tem que ser médico, tá certo isso ou não? Não necessariamente, né, gente? Ó, é possível que uma pessoa lecione em A, é possível que lecione em A, não lecione em B e não seja médico, né? Se você construir aqui o conjunto, olha só, tem pessoa aqui em A que não leciona em B, mas não é médico, ok? Então esse item 2 aí também não ficou legal, né? Portanto, o item 1 está errado, o item 2 está errado, né, falso. O item 3, vamos lá. Olha só, o item 3, nenhum professor universitário, ó, nenhum professor universitário que só lecione em faculdades da cidade X, mas não lecione nem A nem B, é médico. Opa, está errado também, porque tem médico, olha só, tem médico que não leciona nem A nem B, certo? E são professores universitários. Então, esse item 3 aí, ó, também não ficou legal, falso. Por que está falso? Porque tem elementos que estão aqui, ó. Os caras são médicos, não lecionam nem A nem B, tá? Então, o que ele declarou aí não ficou legal não, tá? Ó, lembrando que esse U, gente, eles são professores universitários. Isso, ó, esse é o quadrado. Aqui, ó, são todos os professores universitários, ó. Aqui são todos os professores universitários. Então tem professor universitário que não leciona nem A nem B e é médico, né? Não ficou legal também a declaração que ele deu. Agora só, algum professor universitário que trabalha na cidade X leciona simultaneamente nas faculdades A e B, mas não é médico. Com certeza, olha só, qualquer elemento, qualquer professor universitário que lecione em A e B simultaneamente, não é médico. Foi exatamente isso que ele disse na questão, tá? E aliás, vocês podem observar que ele disse algum, ele poderia ter dito todo, que ainda estaria correto. Todo professor universitário que leciona em A e em B simultaneamente não é médico. Então, ele ainda estaria correto se tivesse dito todos, tá? Portanto, está correto que se afirma apenas em 4 alternativas aí. Resposta correta da questão. Gilmar, vamos nessa com você. Questão 8. Podemos apagar aqui, pessoal? Gente, lembrando a todos vocês que estão acompanhando a aula aí na net, né? Pode mandar as dúvidas aí em e-mail, tá? Manda pra gente aí. Que ele responde. Vem pra mim.
Cara, você é chato, hein? Pessoal, vamos lá então. Ó, aquela dúvida que você tinha, nós vamos fazer mais uma questão agora para dar uma reforçada. Por exemplo, ó, na questão número 8, vamos lá, gente, senão a gente vai mandar bilhete para os pais, porque vocês estão conversando dentro da sala de aula, né? Olha só, questão número 8. Considere as 3 informações dadas a seguir todas verdadeiras, ok? Primeira, se o candidato X for eleito prefeito, então Y será nomeado secretário de saúde. O professor deu uma resumida aqui, lembrando que onde você tem escrito aí C, e lá na frente você tem o então, esse é o coletor presente nessa proposição composta, tá certo? Apresentada no exercício. E esse centão, ao invés de escrevermos centão, nós podemos representar por esse símbolo, né? Esse operador lógico, que é uma setinha apontando do X for eleito para Y nomeado secretário. Tranquilo? Resumindo, se o candidato X for eleito, então isso implica em Y será nomeado secretário de saúde. Posteriormente, se Y for nomeado secretário de saúde, então o Z será promovido a diretor central. Posteriormente, note que também você tem aí o centão e nós podemos trocar por esse símbolo lógico. Depois, se Z for promovido a diretor do hospital central, então Z promovido a diretor central, então, né, haverá aumento do número de eleitos. Bom, posteriormente ele comenta com a gente também o seguinte, ele enuncia no problema que, sabendo que Z não foi promovido a diretor do hospital central. Veja que essa daí, gente, é uma dica do problema, é uma proposição simples que está colocada no problema. Então isso daí é a dica, ó, sabendo que Z não foi promovido a diretor do hospital central. Então Z... Observe que não tem conexão, não tem conectivo em cima dele. Quer dizer, sabendo que é um dado, você vai partir dele. Tá? Você já sabe que ele não foi promovido a diretor do hospital. Então, nós temos que partir disso aqui. Né? O conectivo que está solto aí no problema, da declaração, da proposição que está solta no problema sem conexões, sem conectivo. Ok? Aí ele comenta o seguinte, ó, é correto concluir que... Gente, note que neste exercício, diferente daquele primeiro que nós fizemos anteriormente, nesse daqui ele está enfatizando que todas as proposições dadas são verdadeiras. Beleza? Naquele problema anterior que nós fizemos, também as proposições dadas eram verdadeiras. Por quê? Quando essas proposições são enunciadas no problema e ele não fala nada, você tem que partir do princípio de que elas são verdadeiras para você poder solucionar o seu problema. Ok? É como, por exemplo, na matemática, se eu falar para você assim, olha, resolva este problema, né? Ó, resolva isto. Tranquilo? Como que eu vou resolver uma situação dessa se eu não levar em conta que essas informações dadas no problema são verdadeiras? Em princípio, se ele não fala nada, as proposições já são verdadeiras. Sempre, professor, aí obviamente você deverá usar o bom senso. Se por acaso ele enunciou essas 3 proposições, mais essa no problema, e estiver perguntando para você, né? A primeira proposição ela é certa ou errada? Aí é óbvio, né? Você não vai tomá-la em princípio como verdadeira, porque você vai julgar no final das contas se ela é verdadeira ou não. Beleza isso? Então, dado essas informações do problema, dadas as informações do problema, em princípio elas serão verdadeiras, mas nesse problema ele está enfatizando aí. Aí, a mesma situação, ó, o Z não foi promovido, né? Se o Z não foi promovido, se isso é verdadeiro, onde está escrito Z foi promovido a diretor, obrigatoriamente isso aqui vai ser o quê? Vai assumir um valor lógico? Falso. Ok? Bom, note que quando você tem falso na primeira proposição do centão, veja que o valor que nós temos aqui, ó, poderá ser tanto verdadeiro, como poderá ser falso. Porque veja, na tabela verdade do centão, ó, se eu tiver verdadeiro, verdadeiro vai dar verdadeiro. Se eu tiver falso com verdadeiro, se eu tiver falso com falso, ela também dará o quê? Verdadeiro. Veja que o centão, ele só tem uma hipótese para ele ser falso. Quando a primeira for verdadeira, a segunda for falso. Então veja bem, você não continuará o problema por aqui. Porque se você tiver falso com verdadeiro, dá verdadeiro. E se você tiver falso com falso, também dá verdadeiro. Só observar então aqui, eu não consigo concluir isso aqui, ó. Então não vá por aí. Deixa eu só mostrar aqui, né? Ó, falso, então verdadeiro, está correto. Tá? Ó, falso, então verdadeiro, está correto.
falso, então falso, também está correto. É isso que o Gilmar está falando lá, né? Se você põe F, então V, você está certo. E se você colocar F, então F, você também está certo. Ou seja, não dá para concluir. Ó, o A, então B, todo A é B. Se um elemento está fora de A, ele pode pertencer a B ou não pertencer a B. Lembra o nosso primeiro exemplo? Todo paulista é brasileiro. Quem não é paulista pode ser brasileiro ou não ser. Então, se está fora do A, você não pode concluir o que vai acontecer aqui para frente. É só você olhar a tabela de valoração. F então V é V, F então F também é V, né? Vamos lá? Olha só, gente. Então, nós paramos aqui um pouquinho. Essa proposição não dá para concluir a respeito dela, a respeito da sua segunda parte. Então, nós também devemos observar que o Z aparece aqui também, né? Então, veja bem, ó, Z promovido diretor, olha lá, ó, Z promovido a diretor é falso. Agora, esta daqui, eu tenho certeza que o valor lógico presente aqui, obrigatoriamente, deverá ser falso. Por quê? Se nós tivermos verdadeiro aqui, ó, verdadeiro com falso, na tabela do centão, daria falso. Como eu sei que ela é verdadeira, obrigatoriamente, aqui vai ser falso. Quer dizer, negou a consequência. Não, em princípio, isso aqui tudo é verdadeiro. Neste problema, principalmente porque ele já falou para você no texto que todas que viriam adiante seriam verdadeiras. Quer dizer, okay? a gente tem que desenvolver ideias que estão corretas, né? Aí, tranquilo? Isso, ele fala. Mesmo que ele não falasse, foi isso que eu comentei no início da questão. Você deveria levar em conta que elas são verdadeiras. Aí veja, ó, o Y nomeado secretário. Agora você vai procurar a respeito do Y, né? Você chegou à conclusão de que Y nomeado secretário é falso. Então aqui, ó, Y nomeado secretário é falso. Mesma situação. Se aqui é falso, aqui não pode ser verdadeiro, porque V com F daria F, eu sei que ela é verdadeira. Então, obrigatoriamente, aqui tem que ser falso também. X for eleito é falso, né? Outra coisa, veja que a conclusão daqui, ó, nós temos ou não? Não temos, ok? Por quê, ó? Veja que nós chegamos aqui, o Z promovido a diretor é falso, né? Não dava para concluir aqui. Z promovido a diretor foi falso, aqui foi falso obrigatoriamente. Se aqui é falso, aqui é falso. Se aqui é falso, lá é falso também, e assim por diante. Agora, aqui, haverá aumento ou não? Isto ficou indeterminado. Tranquilo? Professor, mas e daí? E daí que você não faz nada quanto a essa proposição, porque ela pode ser tanto verdadeira como pode ser falsa. Tranquilo? Então, na alternativa, gente, o que se está falando, por exemplo, a respeito de haver aumento ou não, você não pode concluir. Por exemplo, professor, mas na alternativa se tiver assim, haverá aumento, não dá para saber. Então, não tem como você assinalar algo a respeito disso. Beleza? Vamos nas alternativas, gente, porque as alternativas aí também são importantes para concluir o problema. Note que na letra A está escrito assim, ó. O candidato X pode ou não ter sido eleito prefeito. Veja bem, o candidato X pode ou não ter sido eleito prefeito? O X for eleito prefeito é falso. Quer dizer que obrigatoriamente ele não foi eleito. Então pode ou não ter sido eleito? Está errado, né? Esta conclusão. Tranquilo isso? Então a alternativa A ela está incoerente. O X não foi eleito. Ele não pode ter sido ou não. Na letra B de Boiola ou de professor Elias, né? Nós temos aí, Y pode ou não ter sido nomeado secretário de saúde. Ó, Y pode ou não ter sido nomeado secretário de saúde. Ele está com inveja desse corpinho. O nomeado secretário de saúde, né? O Y não foi. Por quê? Nomeado secretário de saúde é falso. Então quer dizer que ele não foi nomeado. Então a alternativa B também está incoerente pelo mesmo motivo da A. Letra C de buraquinho. O número de leitos do Hospital Central pode ou não ter aumentado. Olha lá, ó. O número de leitos, né, do Hospital Central pode ou não ter aumentado. Veja que essa proposição aqui é: haverá aumento do número de leitos. A alternativa C é a alternativa coerente. Beleza? Letra D de dado, só para concluir. O candidato X certamente foi eleito prefeito. Errado, certamente não foi eleito prefeito. E a letra E,
O número de leitos do hospital central certamente não aumentou. Errado. Ô professor, então quer dizer que aumentou? Não dá para concluir. Certamente nós não sabemos. Tranquilo? Veja se há dúvida. Vamos lá. Essa proposição aqui, ó, eu sei que ela é verdadeira. Essa proposição completa, eu sei que ela é verdadeira. Uma proposição composta a ser verdadeira, isso não quer dizer que as partes que a compõem são verdadeiras também. Porque note assim, ó, note isso aqui, ó. Aqui eu tenho esse conector centão, certo? No conector centão, tá aqui, ó. Em quantas possibilidades ele é verdadeiro, ó? Quando for VV, ele é verdadeiro. Quando for FV, ele é verdadeiro. E quando for FF, ele é verdadeiro. Então, saber que a primeira é falsa não me diz nada a respeito da segunda, certo? Ela pode ser tanto falsa como pode ser verdadeira. Então aqui, ó, fica indeterminado. E veja que esta é a pegadinha da questão. Se você errar aí, né? Por exemplo, muita gente às vezes na hora da prova faz assim: ah não, eu acho que é verdadeiro, tá com verdadeiro. Não tem que achar nada, né? Você tem que resolver realmente pela tabela verdade. Tranquilo? Veja essa dúvida. Se tiver dúvida, pergunta. Ó, mesma coisa que ele estava explicando, ó. O Z foi promovido a diretor. Z promovido a diretor. Ok? O que está escrito aqui, ó? Z promovido a diretor garante que haverá aumento. Ok? Mas ocorrer aumento não me garante que o Z foi promovido a diretor. Todo paulista é brasileiro. O que eu sei aqui, ó? O que eu sei é que o Z promovido a diretor é falso. Dizer que ele é falso significa que eu estou fora do conjunto Z promovido a diretor. Quer dizer que eu posso estar aqui ou eu posso estar aqui. Quer dizer, pode haver aumento? Entendeu? Ou não? Pode haver aumento, pode não haver aumento. Beleza? Ok, é isso aí, gente. Olha só, o que eu tinha combinado com vocês, né? A gente vai acabar estendendo demais aqui. Claro, nós estamos tentando detalhar ao máximo as questões, né? Explicar compassadamente as questões. Eu vou resolver com vocês mais a questão número 9, né? Para a gente fechar essa nossa revisão. Aliás, e as demais? Temos ainda a aula durante a semana, aí eu corrijo com vocês as questões. Tudo bem? O pessoal está pedindo a questão número 10 aqui. Então, já que foi a pedidos, vamos na questão número 10. Eu deixo a 9 para corrigir com vocês durante as nossas aulas aí da semana, tá? Então é isso, vamos lá. Questão número 10. Tá? Questão número 10. A 9 também? Ó, a 9, gente, a 9 ela tem duas alternativas, olha, certo? Estão isso, corretas. ó, se fosse a prova do concurso de vocês, teriam, pelo menos aqui no meu entendimento, essa questão aqui ela veio da, se eu não me engano, Fundação Carlos Chagas. Da FCC. Isso, e o gabarito deles foi a letra I, que está correto, tá certo? Tá? Só que, aliás, eu cheguei em outras alternativas, eu também. Eu cheguei. A letra A, por exemplo, a letra A, se eu não me engano, vai dar também, né? A letra B, se eu não me engano, vai dar também, tá? Então, no meu entendimento, tem mais de uma opção. Quer dizer, se fosse o concurso de vocês, a gente até poderia fazer um recurso para você, tá? Quer ver? Olha só. Bom, então deixa eu fazer aí, já criamos a polêmica, né? Então vamos nessa, deixa eu responder com vocês a questão número 9. Só lembrando vocês que, beleza, eu cheguei em outra alternativa, eu também cheguei em mais de uma alternativa, tá? Foi uma questão, a gente cobrou no simulado de vocês, e a resposta que nós tínhamos oficial da Fundação Carlos Chagas era a alternativa E. Então nós consideramos a alternativa E como resposta correta da questão, que está correto realmente, tá? Mas lembrando que se fosse o concurso de vocês, caberiam outras respostas. Vamos lá? Ó, a negação, gente, sublinha aí, negação. Ou seja, você tem que tornar a ideia verdadeira falsa, tornar a ideia falsa verdadeira, ou seja, negar. Tá? Então ele falou assim, existem linhas... Gilmar, você pode vir. Então olha só, existem linhas que são ociosas. Né? Então, gente, existem linhas, ou seja, algumas linhas são ociosas. Então,
algumas são ociosas. Você pode desenhar assim: algumas linhas são ociosas, outras não, certo? Aqui estão as linhas do metrô, aqui estão as ociosas, tá? Algumas linhas do metrô de São Paulo são ociosas, que seriam essas daqui. Gente, para negar essa existência, você tem que separar os dois conjuntos. Então, como que eu vou negar que existem linhas ociosas? Eu vou dizer que nenhuma linha do metrô de São Paulo é ociosa. Ou seja, a negação, se isso aqui for a premissa P, a negativa de P vai corresponder a nenhuma linha é ociosa, tá? Então, nenhuma linha é ociosa. Então, vocês observam o seguinte: por que a letra E responde corretamente a questão? Dá uma lida lá. Toda linha do metrô é não ociosa. Que é isso aqui, ó. Toda linha do metrô é não ociosa. Que é a mesma coisa que dizer que toda linha do metrô não é ociosa, dá na mesma, né? É não ociosa é equivalente a dizer que não é ociosa. Então, a alternativa E responde corretamente, né? Agora, dá uma lida na letra A. Dá uma lida na letra A. Observe esse desenho aqui. Ó, observe esse desenho e veja se a letra A está de acordo com esse desenho aqui. Ó, nenhuma linha do metrô de São Paulo é ociosa. Realmente, nenhuma linha do metrô de São Paulo é ociosa. Ou seja, está de acordo com a negativa que nós temos que ter. Então, a alternativa A também faria a negação do problema, tá? E semelhante à alternativa B. Nenhuma linha ociosa. Tá? O Deodato ele vai querer aquela votação final, não vota para ele, ok? Não vota para ele. Pois é, Alicia, sabe o que acontece? Ele chegou aqui e falou assim: essas questões aqui eu resolvo, eu dou conta de fazer, cheio de marra e tal. Eu falei: Deodato, você não consegue. Ele falou: não, explica um exercício aí que eu vou lá e vou explicar isso. Não, primeiro ele tentou 2 dias da questão. Isso, aquela questão número 1. Desde quarta-feira ele tem dificuldades mentais. Desde quarta ele está tentando. Aí ele chegou aqui querendo: eu sou o melhor professor e tal, e aí veio essa história de votação. Então, vamos combinar o seguinte: vamos só alinhar. Tadinha dele, né? A hora que ele falar: gente, quem é o melhor professor e tal, não sei o que, vocês? Certo? Eu não voto só para ele sair daqui hoje nervoso. Tá? Então, ele vai falar assim: vocês votam no Elísio de Mar ou em mim? Então, você já sabe, tá combinado, hein? Chega, Deodato. Bom, e aí, né, voltando lá para... Só vamos ver a carga. Voltando para a solução da questão. Então, ó, nenhuma linha ociosa é do metrô de São Paulo, realmente. Nenhuma linha ociosa é do metrô de São Paulo, tá vendo? Então, quer dizer, o examinador da questão, quando ele criou o exercício, ele deu uma escorregada que ele foi escrevendo a mesma coisa de diversas formas diferentes, mas sempre quis dizer a mesma coisa. Então, realmente caberia mais de uma resposta, tá? Caberia mais de uma resposta na resolução do exercício. Letra C. Nem toda linha do metrô de São Paulo é ociosa. Quer dizer, nem toda linha, ou ele deveria ter dito que toda linha é não ociosa, tá? Não está também totalmente fora do contexto aí, não, essa alternativa C, mas realmente ela teria várias possibilidades de negar, tudo bem? Se fosse a prova de vocês, recurso na questão, né? A questão provavelmente... Pois não, vamos lá. Por que o diagrama da afirmação não pode ser a ociosidade dentro das dúvidas? Porque aí você está limitando o problema, dizendo que todas as linhas ociosas, mas você está indo além do que o problema permitiu. Aí você está, além de satisfazendo aquilo que ele falou, você ainda está inserindo mais informações ao texto. Se você desenha assim, ó, se você desenha assim, quer ver? Ó. Vai dizer que toda linha... Toda linha ociosa é do metrô de São Paulo. Ó, você inseriu mais coisas do que além de você falando, porque você está falando assim, ó, professor, mas aqui eu garanto que algumas estão na situação, tudo bem. Além de algumas, você está garantindo que todas. Que todas são. Não pode. Você está indo além da informação. Vale o contrário, tá? Agora, você não pode ir além do que ele deu, tá? Dias, mas você comentou no início que sempre que eu
Como é que é? Sempre que houver uma negação, tem que separar os conjuntos. Bom, ó, se você, depende do... Aqui nesse caso ele falou existem linhas ociosas. Então, algumas. Para negar o algum, eu uso nenhum. Então, foi por isso que eu disse que tinha que separar. Foi esse exercício, tá? Se existem. Isso, o problema foi se existem. Quer dizer, como é que você nega existe? Não existe. Então, nenhum. Tá? Existem linhas? Não existem linhas. Ou seja, nenhuma linha é ociosa ou toda linha é não ociosa. Tudo bem? Legal. E aí, né, tem realmente várias possibilidades aí para resolver o exercício. Tá legal? Gente, fechando então, o pessoal pediu para fazer a questão número 10, vamos nessa, né? Então, olha só, a questão propõe o seguinte. Deu dar certo outro caneta aí, cara? Essa aqui já apagou. É que a instituição está em crise, né? Sim. Então, olha só. Questionados sobre a falta ao trabalho do dia anterior, 3 funcionários do Ministério das Relações Exteriores prestaram os seguintes depoimentos. Olha o que ele falou. Aristeu. Gente, se Borges faltou, então Selimar compareceu. Então destaquem aí o C então, né? Ó, destaquem lá o C então. Ou seja, o A declarou o seguinte: se Borges faltou, então Selimar compareceu. Quer dizer, C compareceu. Então, C compareceu, tá? Ó, quando que essa declaração aqui é verdadeira? Rapidamente aí, só para a gente fechar nossa aula de hoje e fixar a tabela verdade do C então. Quando que essa declaração aqui é verdadeira? Verdadeiro, então verdadeiro, certo? Segunda possibilidade, falso, então verdadeiro. E terceira possibilidade, falso, então falso. O que não pode acontecer? Verdadeiro, então falso. Isso não pode acontecer, tá? V então V é V, F então V é V e F então F é V. Você pode se convencer disso colocando o conjunto A dentro do conjunto B, tá? Muito bem. Borges, Aristeu compareceu e Selimar faltou. Sublinhem o E aí, ó, que é o conectivo. Quase que você não viu. Então, Aristeu compareceu e Selimar faltou. E olha só, olha o que o Selimar declarou: eu compareci, mas pelo menos um dos outros dois faltou. Esse mas é equivalente a e, tá? Ó, sublinha o mas aí, põe um ezinho lá, ó. Então, eu compareci. Então, gente, eu compareci e um dos outros faltou. Um dos outros faltou, tá? Então, ó, e um dos outros faltou. Então, né, fiquem ligados lá, o Dilmar já colocou o resumo da tabela verdade. E aí agora vamos matar a questão. Ó, admitindo que os 3 compareceram. Sublinhe isso aí. Admitindo que os 3 compareceram. Agora, ele não falou para você que as declarações são verdadeiras. Ele disse que os caras foram trabalhar, tá? Admitindo que os 3 compareceram. Então vamos nessa. Ó, o Aristeu, ele já disse na questão que todos compareceram. Então essa declaração aqui é falsa. Confirmei. Todos foram trabalhar. Então, Borges faltou? Não, Borges não faltou, tá? Olha só, C compareceu, tá certo isso? Tá certo. Ele compareceu? Sim. A questão disse para você considerar que os 3 compareceram. Então essa declaração aqui é uma declaração verdadeira. Gente, agora olha só. A declaração do A foi uma declaração do tipo falso e então verdadeiro. Vai na tabela ali, ó.
falso, então verdadeiro. Resultado, verdadeiro. Portanto, Aristeu disse verdade. Ele deu uma declaração verdadeira. Perceberam isso aí? Como os três compareceram, então F, então V, dá um resultado V. O Aristeu disse a verdade. Essa conclusão que o Aristeu disse a verdade, você se baseia nisso aqui, ó. F, então V, apresenta o resultado V, ok? Então tá. Olha só. Aristeu compareceu. Sim. Olha aí. Verdade. Ó, Aristeu compareceu. Verdade. Certo? Selimar faltou. Essa declaração aqui é falso. Legal. Gente, ó. V, E. Olha a tabela verdade que você tem que usar. É um Ezinho. O E só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Aqui ele deu uma declaração falsa. Portanto, o Boris mentiu. O Boris deu uma declaração falsa. Eu sei que ele deu uma declaração falsa por causa disso aqui, ó. V e V daria um resultado verdadeiro. Ele deu uma declaração verdadeira e uma falsa. E então ele mentiu. Ele deu uma declaração falsa. Por causa desse Ezinho aqui, ó. Tá? V e F apresentam o resultado F. Tá? Então, o Boris mentiu. Tudo bem? Agora olha só, o Selimar, eu compareci. É verdade isso, né? Eu compareci, tá certo, põe lá, verdade. Olha essa declaração aqui. Um dos outros dois faltou, tá certo ou tá errado? Tá errado, os dois não foram? Os dois foram trabalhar. Então essa declaração aqui é uma declaração falsa. Qual é o conectivo? É E. Então tem uma declaração verdadeira e tem uma declaração falsa. Resultado, falso. Portanto, o Aristeu disse a verdade, o Boris e o Selimar mentiram, né? Então, as duas declarações são falsas, significa então que eles mentiram. Senhores, resposta correta? É correto afirmar que, dado apenas Aristeu falou a verdade. Bacana? Gente, observe o seguinte aí, ó, dúvida de alguns no início da aula, né? Então, para que fique frisado, note que as proposições, em princípio, são verdadeiras. Este é um exemplo de problema em que você está julgando se as proposições são verdadeiras ou não. Aí use o bom senso, você não pode falar de imediato que elas são verdadeiras. Ele não senta agora, mas depois vocês forem embora. Não vai sair nada aqui, não adianta sentar. Sai sim. Você sabe. Pessoal, obrigado, vai fazer a votação, tá? Já sabem que eu que vou fazer o critério de desempate. Vai ser uma votação assim, ou eles ou o professor aqui, tá? Vamos lá? Quem que vota no Elias e no Gilmar, levanta a mão. Eita. Não, eu vou reformular a pergunta. Quem que vota no Elias e no Gilmar, levanta a mão. Quem vota neles? Que horror. Quem vota em mim? Se fuder. Não, só os três vão ganhar a lista. Você é sexual dele, não tem nada a ver, gaúcho. Aí não pode, né? Silvia, Tchê, quem mais? E André, vocês três vão ganhar as camisas, tá? Vai combinado. Já pode pegar aqui. Já pode pegar aqui. Pessoal, obrigado pela participação, tá? Eu amo esses dois meninos, Chibica, eu amo o Chibica também e amo vocês, pessoal. O compromisso exato com vocês é a aprovação de todo mundo, tá? Obrigadão e até amanhã. Tchê, Silvia e André, já pega a camisa de vocês aqui, ó. Rodou.